Vim preparado, na verdade eu estava até ontem à noite preparado para ministrar uma mensagem, mas pronto, para preparar uma mensagem que eu já ministrei no culto caseiro, quando nós fizemos aqui no ministério então a campanha dos valentes. Quem aqui lembra da campanha dos valentes? Bem. Pouca gente. É bom, quer dizer, a campanha dos valentes tem uns 2 anos, então o pessoal tem menos de 2 anos, né? Glória a Deus está dando frutos. E na campanha dos valentes, então, eu ministrei na casa do pastor Joel, onde eu era líder na época. Eu ministrei, então, uma mensagem, o título da mensagem era Pedacinho de Terra. Era a mensagem onde um dos valentes de Davi, ele se recusa a ir embora e deixar a sua terra para os filisteus iam invadir, ali onde eles estavam plantando. Ele era só moradores, camponeses, ele era o único guerreiro. Ele era um dos valentes de Davi. E todos eles abandonam, então, as suas casas, as suas terras. E esse valente ele fica, e ele sozinho mata mais de 300 filisteus, né, e não perde a sua terra. Então eu ia pregar sobre isso, né, porque Deus colocou no meu coração de falar sobre família nesta manhã, e eu ia falar sobre isso como um pedaço de terra sendo uma coisa de valor que é a nossa família. E isso estava pronto já até ontem à noite, e aí eu fui dormir. Deus me acordou por volta de 1h da manhã, e aí eu não dormi mais, fiquei meditando na palavra, orando, tentando confirmar, mas ela estava pronta no meu coração, mas Deus não tinha confirmado ela para mim. E aí no meio da madrugada Deus me deu uma mensagem nova, e nova mesmo, não é uma nova que eu nunca preguei, mas que estava lá guardada, era uma mensagem nova mesmo, de um texto em que nunca me chamou a atenção. O texto é 1 Reis, capítulo 21, 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Pode colocar o texto aqui, por favor. Essa história, ela fala da época de um rei, o rei Acabe, casado com Jezabel, um dos piores reis da história de Israel. Na época de Acabe, Israel ela estava afundada economicamente, porque não chovia, né? Elias tinha dado já uma ordem que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu. Então ela estava afundada economicamente, afundada espiritualmente, porque é uma das épocas onde o povo de Israel estava mais idólatra da sua história, foi essa época. Então era uma das piores épocas que Israel já teve, na época de Acabe. E nessa época então havia um homem chamado Nabote. Nabote era um israelita, e ele tinha uma vinha que ficava ao lado do palácio de Acabe, colado ao palácio de Acabe. Ele era vizinho de Acabe. E Acabe um dia vai falar com o Nabote, e ele faz uma proposta a Nabote. Ele diz a Nabote que ele gostaria então que Nabote desse para ele as suas terras. Vamos ler primeiro aí. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o israelita, tinha uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha é ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, darei-te o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Aleluia. Gloriosa manhã que tu preparaste para falar aos nossos corações. Jesus, eu te dou graças, porque eu sei que tu falarás poderosamente esta manhã ao coração de cada um que está aqui. Ninguém sairá daqui indiferente à tua palavra, à tua presença, aquilo que tu programaste para essa manhã. Os teus planos que não podem ser frustrados se realizarão neste lugar em nome de Jesus, Senhor. Que a tua voz seja a voz ouvida nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então Nabote, como eu estava dizendo, Nabote ele recebe uma oferta do rei Acabe, que desse então a sua terra para ele, para que ele pudesse fazer uma horta. Parece um pouco ridículo quando a gente escuta alguém chegar em uma propriedade e falar para o dono: olha só, me dá a tua propriedade. É como se eu chegasse ali agora, ali fora, e falasse para o pastor Antônio ou para o Vinícius: me dá teu carro. Tipo, não tem uma proposta, é me dar.
Não tem uma proposta nisso. Então parece algo ridículo, algo que ninguém aceitaria, algo assim. Mas o diabo ele é muito astuto. E muitas pessoas têm aceitado essa oferta do diabo, essa oferta de Acabe. Por quê? Porque muitas pessoas que recebem algo da parte do pai, e Nabote recebeu essa terra de herança dos seus pais, muitas pessoas que estão na igreja e recebem da parte do pai algo, acabam deixando que o diabo coloque na sua mente, no seu coração, que aquilo é algo sem valor, porque aquilo está dando trabalho, porque aquilo ali não está dando o retorno esperado, porque aquela pessoa, aquele parente, aquele filho, aquela esposa, aquele marido, ele não está correspondendo como ela gostaria, ele dá muito trabalho. Então, muitas vezes o diabo ele chega com essa mesma proposta para as pessoas: olha, está dando trabalho, me dá para mim. Mas o que a gente tem que entender é que aquilo que o Pai nos dá, aquilo que Deus nos dá, não tem preço, tem valor. Sabe, Deus deu para muitos aqui uma família. Deus deu filhos, Deus deu um marido, Deus deu uma esposa, e muitas vezes o diabo faz como Acabe fez. Ele chega diante da pessoa e diz: olha, me dá para mim a tua esposa, dá para mim teu filho, ele é um drogado, ele só te dá trabalho, ele é um viciado, ele está sempre nas delegacias, está sempre preso, a tua filha está ali na prostituição, ele não te respeita, te agride dentro de casa, ele não vale nada, dá para mim. E muitas pessoas, Nabote não aceitou, mas muitas pessoas aceitam. Muitas pessoas ouvem essa mesma proposta do diabo: dá para mim, e elas entregam. Leva essa praga, não vale nada, tomara que morra. Eu já ouvi isso de muitas pessoas falando sobre outras. Não vale nada, leva mesmo, vai embora, que morra. Mas a tua família tem valor. Não importa a situação em que ela esteja, não importa o sofrimento que ela possa estar te causando, o desgosto que ele pode estar te causando, ele tem valor. Amém. Nabote sabia disso. Só que ainda também muitas pessoas não sabem disso. Sabe, eu tenho um testemunho pessoal sobre essa parte. Eu tive desviado uns 13 a 14 anos da igreja, no mínimo. E eu desviado mesmo. Eu bebia, dirigia bêbado, batia carro, eu levava um monte de multa. Cheguei bêbado em casa muitas vezes. Não foi uma, nem duas vezes que eu cheguei em casa. Morava na casa do meu pastor Joel ainda. Eu cheguei em casa, larguei o carro lá, e a minha mãe estava saindo para levar a minha irmã, que era pequena na época, a Sara, para o colégio, e ela me via chegando bêbado. Sabe, e eu via no rosto dela, sabe, o desgosto. Eu via no rosto dela, assim, a tristeza, sabe, de viver daquela forma. Eu via que ela estava cansada, e eu sabia que ela tinha passado a madrugada orando. Sabe, eu sabia que ela tinha passado a madrugada de joelhos dobrados, dizendo para Acabe que não ia entregar o filho dela, orando, dizendo que o filho dela podia ser um desgosto hoje, mas hoje eu sei que sou por hoje para ela. Hoje, quando ela me vê com o microfone na mão, eu sei que Deus traz a memória dela esses dias em que ela passou madrugadas geladas de joelho, porque eu estava perdido. Sabe, não entregue o que tem valor. O diabo vai pedir. O diabo vai pedir. Mas você não pode entregar o teu filho, ele tem valor, ele não tem preço. O teu marido, ele não tem preço, ele tem valor, foi Deus que te deu. Mas essa praga só dá trabalho, quebra tudo, não faz nada, chega a hora que quer. Vai buscar, vai orar, vai pedir para que Deus mude a vida dele. Porque Deus muda. Tem uma coisa, Deus não coloca nada fora, Deus transforma. Se você tem um filho, Deus não vai te dar um outro filho, Ele vai transformar a vida do teu filho. Foi o que Ele fez na minha vida, e é o que Ele vai fazer na vida tua. Se tu entender nessa manhã que o diabo vai vir com propostas, mas você tem que fazer como Nabote. Nabote disse: eu não vou te dar nada, tu é rei, mas essa vinha é minha, ela tem valor, porque foi os meus pais que me deram. Herança não tem preço, tem valor, e eu não vou te dar, tem valor na minha vida. Mas muitas pessoas estão entregando isso para o diabo.
Mas Acabe não se deu por satisfeito. Quando o diabo ouve um não de nós, quando nós passamos na primeira prova, ele não vai desistir de nós. Sabe, tem um cântico que eu falei para o meu irmão de pregação, né, que é muito famoso, que diz: ele não desiste de você, ele se importa com você. É um cântico do Marquinhos Gomes, ele é um antigo já, mas ele é bem famoso. Só que esse cântico é verdade, Deus não desiste de nós, mas o nosso adversário também não desiste de nós. O diabo, ele também não desiste de nós. Enquanto nós respirarmos nessa terra, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. É a missão da vida dele. Ele não vai nos deixar em paz enquanto estivermos aqui. Então, ele também não desistiu. Acabe também não desistiu de Nabote. Acabe disse para Nabote: olha, Nabote, estou me recuperando um pouquinho da saúde. Acabe disse para Nabote: olha, Nabote, então eu vou te fazer uma outra proposta. Quem sabe então a gente faz uma troca. Quem sabe então eu te dou uma terra melhor que a que tu tem. E na segunda proposta que Acabe fez, muitas pessoas também acabam trocando. Sabe? Muitas pessoas ouvem essa proposta: ah, me dá a tua terra, me dá teu filho. Não vou dar o meu filho. Agora, na hora da troca, muitas pessoas acabam aceitando. Ah, eu vou trocar essa mulher aí mesmo. Vou pegar outro, tem um monte aí. Vou trocar esse marido aí mesmo. Faço outra família. Tem gente que tem 2, 3, 4, 5 casamentos. Eu também vou fazer por essa daí. Vou trocar. Eu vou trocar a minha terra. Vou trocar porque aquela terra é melhor. Sabe o que Deus te deu para ti na tua vida é o perfeito. O marido que Deus te deu é o perfeito, não tem nenhum melhor para ti. A esposa que Deus te deu é a esposa perfeita, porque Deus dá as coisas perfeitas. Deus não dá nada quebrado, Deus não dá nada estragado, Deus dá perfeito. Então aquele que está na tua vida, que Deus te deu, é o perfeito, não tem melhor. O diabo vai tentar dizer: eu tenho uma terra melhor para ti. É o que o diabo vai te dizer: eu tenho uma terra melhor. Mas é mentira. Nabote sabia que era mentira, mas muitos de nós não sabem. E muitos de nós acabam jogando a família fora e lá na frente se arrependendo. Lá na frente o arrependimento bate. Por quê? Porque realmente a terra não era melhor, era mentira. O diabo é pai da mentira. O melhor para ti é o que Deus te deu. Se a terra não está dando fruto, se a terra não está correspondendo, vai para o joelho, porque Deus transforma. Deus muda cenários, Deus muda o coração, Deus faz crescer, Deus dá experiências, Deus faz tudo novo. Mas Ele não vai te dar uma pessoa nova, Ele vai transformar a pessoa que está contigo. Amém. Porque Deus é o Deus que transforma. Amém. Glória a Deus. Nabote sabia disso. Você sabe disso? Sabe, nessa manhã, o que Deus quer colocar aqui nessa manhã para pessoas, é pessoas que estavam desistindo. Essa mensagem Deus me deu nessa madrugada para falar para pessoas que estavam desistindo do que tem valor. Você estava colocando preço naquilo que tem valor. E Deus me deu essa mensagem também para dizer que o que você está, que as ofertas que você está escutando, dando atenção para de Acabe, elas não devem ser aceitas porque ele quer o que tem valor. A vinha de Nabote tinha valor. Mas o que Acabe queria fazer com a vinha? Ele queria montar uma horta. Sabe a diferença de uma... Eu nunca plantei na minha vida nada. O que eu sei de horta é ir no mercado e comprar alface, comprar as coisas no mercado, eu não faço a menor ideia. Então, como Deus me deu essa mensagem nessa madrugada, eu tive pouco tempo para pesquisar também. Mas corri no Dr. Google, né? Corri no Dr. Google para pesquisar como é que funciona, né, a horta. Nessa pesquisa eu comecei a descobrir que uma horta, ela, dependendo do que você plantou, ela demora de 30, 60 a 90 dias para dar, se é alface ou se é repolho, é de 30, 60 a 90 dias. Uma vinha leva quase 5 anos para dar primeiro fruto. E aí, quando eu descobri isso, quando eu vendo isso no YouTube, e o Espírito Santo me ensinando, ele me dizia: isso é uma das principais artimanhas do diabo, o tempo.
Ele chega para as pessoas na hora de fazer a oferta e ele diz: olha, isso aí não está dando fruto. A minha terra, olha ali, olha a minha terra, olha quanto já deu de alface. E daqui a 90 dias tem de novo. Daqui a 30 dias tem de novo. Daqui a 60 dias tem de novo. E a tua está aí, tu plantou assim, quando não acontece nada, não sai nada daí. A minha é melhor. O diabo ele tem muitas artimanhas, muitas coisas para tentar te convencer. Mas se você não souber o que realmente tem valor na tua vida, você vai ser levado pelo diabo. O diabo convenceu milhares e milhares e convence milhares de pessoas todos os dias a trocar casa, a trocar família, a trocar parentes, amigos, filhos, por mentiras como essa. Ele olha para a terra e diz: a tua terra não vale nada, ou vale muito pouco. Mas a minha, a cada 90 dias você tem alface, a cada 30 dias você tem repolho. E a tua não dá nada. Só que a diferença do alface, do repolho, de tudo que dá de uma horta para o que dá de uma vinha, é que a vinha, ela dura gerações. Uma vinha, quando ela dá a uva é feita do vinho. Quando você pega uma alface, colheu, colocou em cima da mesa, e aí por um acaso você viajou, alguma coisa, esqueceu de guardar. Quando você volta ali 15 dias depois, como você vai encontrar aquela hortaliça? Podre, murcha, estragada. Agora, o vinho não. O vinho, depois de 10 anos, de 20 anos, de 30, de 40, de 50, quanto mais tempo esse vinho estiver guardado, maior é o valor e maior é a qualidade. A vinha é geracional. Sabe, a vinha, ela tem um valor inestimável para quem planta. Eu vi isso no Google, que é uma das plantações que mais tem valor, uma terra que consegue produzir vinha, porque ela é geracional. Uma vinha que você planta hoje, essa árvore, se ela for bem cuidada, adubada, ela só vai morrer daqui a 200 anos. Você vai morrer, teu filho vai morrer, teu neto vai morrer e ela vai dar dando uva. Ela é geracional. E quando o Espírito Santo começou a me mostrar isso, ele começou a me dizer que aquilo que tem valor, que a gente planta, e não deixa o diabo roubar, aquilo que vai colher é todas as nossas próximas gerações, porque ele abençoa até a 4ª geração. Os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, os nossos bisnetos, tataranetos vão estar colhendo aquilo que nós plantamos hoje, nós decidimos hoje. E o diabo sabe disso. Então quando ele vê que é uma vinha que foi plantada, ele vai tentar destruir aquela vinha de qualquer forma, porque ele sabe que aquela vinha, além de fazer bem para você, vai garantir as suas gerações. Quantos lugares a gente vê: o fulano está ali, é o neto da fulana, está o neto, está a mãe, está a filha, está 3, 4 gerações da mesma igreja. É uma vinha plantada. É uma vinha plantada. Paulo uma vez mandou uma carta para Timóteo, e ele disse para Timóteo: Timóteo, essa tua fé não é uma fé falsa. Só que esta fé que tu tem é a mesma fé que estava, é a mesma, ele fala, que estava na tua avó, que estava na tua mãe e que hoje está em ti. É a mesma fé. Foi uma vinha plantada que estava já na 3ª geração. Deus é um Deus geracional. Então quando você planta uma vinha e cuida dessa vinha e dá o valor real que essa vinha tem, ela te dá frutos hoje, ela te dá frutos para os teus filhos, ela dá frutos para os teus netos e para os teus tataranetos. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso, e por isso que ele luta tanto, por isso que ele dá tantas propostas para arrancar a tua vinha. Olhando ao olho nu, olhando naturalmente, é só uma vinha. Hoje ele está me oferecendo uma coisa melhor, uma coisa que vai me dar um lucro muito maior, porque se eu pego agora uma horta grande com bastante alface, eu vou vender ela várias vezes. Quando a vinha der a primeira vez, eu já ganhei muito dinheiro com alface, mas isso é para você.